Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de outubro de 2025. A Ucrânia transformou rotas de fuga russas em inferno. Isso aí é praticamente em todo o teatro de operações. Esse artigo é muito interessante, assistam que vocês vão gostar efetivamente dessa virada, do ponto de virada da Ucrânia. E a Rússia levaria 108 anos para ocupar toda a Ucrânia, segundo cálculos de estatísticos que foram contratados pela publicação The Economist, uma das publicações mais sérias do mundo sobre economia. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Peço também a todos que gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, é importante, e divulguem o máximo possível para fortalecer o canal e assim, quem sabe, mais pessoas se inscreverem. E peço também que podem fazer seus comentários, são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, a Ucrânia transformou rotas de fuga russas em inferno. Como que é isso? Bom, primeiro, o exército russo ele está recuando em praticamente em todo o teatro de operações, em todas as frentes de combate. E em Sumi, inclusive, vou dar alguns exemplos de Sumi aqui. Eu não consigo num vídeo só falar de todo o teatro, embora que eu vou citar também outras regiões, né? E ataques ucranianos transformam essas rotas de fuga em um inferno para o exército da Rússia. Ou seja, o exército está fugindo dos contra-ataques da ofensiva ucraniana, embora que os russos ainda tenham tentado fazer ataques contra os ucranianos, mas normalmente eles têm sofrido contra-ataques. E o que acontece? A Ucrânia não está deixando eles passar, né? Ou seja, não estão conseguindo avançar, parece-me que nem os 50 metros por dia, segundo um outro cálculo que havia, que eles avançavam 50 metros por dia há muitos meses atrás, aí, no segundo semestre do ano passado, alguma coisa assim. As forças armadas ucranianas, elas interromperam a ofensiva russa. Essa primavera-verão e depois essa de outono. E estão forçando os russos a recuar em todas as frentes. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou isso. Os planos do ditador russo de tomar áreas, vilas importantes, assentamentos, não estão sendo implementados. Os russos não estão conseguindo avançar. E, portanto, são constantemente revisados, os planos dos russos são adiados, ou seja, o autodenominado segundo maior exército do mundo está se mostrando que não é o segundo maior exército do mundo e está recuando frente ao exército ucraniano, que ele tem uma quantidade menor de soldados ucranianos do que os russos, tem uma quantidade menor de equipamentos militares, porém são equipamentos com tecnologia melhor e soldados são mais experientes e mais bem treinados. É possível confirmar que os soldados ucranianos interromperam a campanha. Essa, como eu falei, né? O próprio Estado-Maior ucraniano está confirmando isso. Relatos existem de que as Forças Armadas ucranianas estão atrapalhando os planos futuros do ditador, tomando medidas assimétricas para neutralizar justamente essa vantagem numérica em pessoal e em armas, que eles têm maior quantidade, mas a qualidade tanto do treinamento das tropas, quanto da experiência, quanto a qualidade do equipamento, das armas, é menor. Em certas áreas, as forças de defesa da Ucrânia estão conduzindo operações de contraofensiva, né? Unidades das Forças Armadas ucranianas também estão realizando com sucesso operações de assalto para recuperar o terreno perdido, vilas perdidas, ou seja, o sucesso do exército ucraniano é maior, né? Especificamente, os soldados ucranianos continuam a expulsar os invasores da região de Sumi. Os combatentes ativos também continuam na linha de defesa de Pokrovsk, né? Ou seja, a mesma coisa acontece lá, e a Ucrânia em Pokrovsk, que fica na região de Donetsk, também está recuperando territórios perdidos. Ou seja, e a Rússia com isso está diminuindo o seu controle sobre o que ela tinha no território. Também houve sucessos na restauração do controle de territórios na região de Zaporizhia,
que é uma região onde eles têm uma porção menor daquela província, bem como em Kherson é uma porção menor, também houve progressos. Há também outras partes do teatro de operações onde os russos não têm feito progressos, apesar de os combates serem menos intensos do que em Donetsk ou do que na região de Sumy, mas eles não têm conseguido avançar. Os mais intensos continuam. Primeiro Pokrovsk, sem dúvida nenhuma, que fica ali em Donetsk. E aí, acho que em Sumy ainda eles estavam tentando, agora parece que desistiram e estão de Mala e Cuia recuando. Mas eu acredito que eles vão tentar voltar ainda, sem nenhuma dúvida, porque o ditador russo não está convencido de que ele vai abandonar essa guerra. Não, ele vai continuar tentando, ele vai continuar provocando mortes, né? E ainda mais agora que ele deu essa enrolada no Trump, que o Zelensky saiu, eu acredito, né, isso não ficou claro na imprensa, saiu frustrado da reunião com o Trump, que ele foi lá esperando que iria conseguir já os mísseis Tomahawk, que Trump prometeu perante a imprensa toda, há tempo, uns 20 dias antes do Zelensky lá, 20, 30 dias antes, e ele disse agora que ele não pode dispensar os Tomahawks que ele precisa para o estoque dele de mísseis, que não tem muitos. Então, eu acho que os Tomahawk não vão mais, na minha opinião, e ele vai se encontrar em Budapeste com o Trump. Trump, vai se encontrar e acho que vão dar mais uma daquelas enroladas, não vai fazer sanção nenhuma, e é para dar mais tempo para o Putin para ver se ele consegue tomar mais território na Ucrânia. Mas está perdendo, eu acho que não vai conseguir. Apesar da situação na zona de combate permanecer complexa, os russos não têm controlado a iniciativa estratégica. Inclusive, além da iniciativa estratégica, tal como avançar, iniciar os combates, a Ucrânia que está tomando a iniciativa em muitos casos e destruindo, inclusive, as concentrações de tropas deles antes deles começarem os avanços. Ao custo de enormes perdas, os russos estão fazendo pequenos avanços em certos setores da frente de combate, né? Somente em setembro, os russos sofreram perdas de entre 29 mil a 30 mil militares. Foram destruídos 70 tanques somente no mês de setembro e 65 veículos blindados de combate. São aqueles que transportam tropas de infantaria. Mais de 1.050 sistemas de artilharia, 6 sistemas de lançamento múltiplo de foguete, entre outros equipamentos que foram também destruídos. Ou seja, desde o início do ano, também houve muita captura, muitos prisioneiros, né? Observa, e esse aqui só de setembro que eu falei para vocês, ou seja, as perdas russas são muito maiores, né? Observa-se que ataques profundos em território russo têm sido o método mais eficaz de guerra. E o ataque profundo, por exemplo, tem destruído alvos militares, infraestrutura logística, energética e da economia da Rússia. Em particular, desde o início do ano, 45 instalações no complexo de combustível e energia e no complexo militar industrial da Rússia foram atingidos com sucesso e que provocaram incêndios. E foi praticamente, quando provocou incêndio, as instalações foram impossibilitadas de serem usadas novamente. Como resultado, a produção total de combustíveis e lubrificantes na Rússia diminuiu drasticamente, sensivelmente. A Rússia está perdendo mais de 46 milhões de dólares diariamente, devido à queda nas exportações de derivados de petróleo. A destruição dos recursos de retaguarda dos russos complica significativamente em sua capacidade de conduzir operações de combate ativas. Então, acho que os russos não têm vitória, nem vitória, não vão, eles acharam que era fácil, não foi fácil, e muito menos uma vitória difícil eles vão ter. Vão ter que acabar, na minha avaliação, se retirando da Ucrânia, porque não vão ter nem condições de mantê-la economicamente, porque vão ter que reconstruir muito das instalações dentro da Rússia que foram destruídas. Enquanto isso, na publicação, acho que foi de ontem ou de ontem, da The Economist, a Rússia levaria 108 anos para ocupar totalmente a Ucrânia no ritmo atual. E o ritmo atual, você veja, é de recuo, mas eles fizeram no mês anterior,
Eles fizeram lá naqueles 50 metros por dia que a Rússia avançava. Eles calcularam que, estatísticos que eles chamaram, e fizeram uma análise histórica, que levaria 108 anos para ocupar. Então, é uma revista sobre economia, de muito prestígio. Ela calculou que se a ofensiva russa continuar no ritmo atual, a Rússia vai precisar até junho de 2030 para ocupar completamente somente as regiões onde ela detém parcialmente os territórios, tais como Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Ele levará outros 103 anos para capturar toda a Ucrânia. Troço maluco, né? Então ele teria, na realidade, até 2005 anos para capturar onde estão sendo feitos, onde é o teatro de operações hoje. Mas não poderia estar recuando. Ele teria que continuar avançando como vinha. Né? E não tem mais avanços. Agora só tem recuos. E desde as linhas de batalha que se estabilizaram após o fim da primeira contraofensiva da Ucrânia, que foi em outubro de 2022. Eles praticamente não se moveram. Nenhuma grande cidade, segundo o The Economist, mudou de mãos. No ritmo dos últimos 30 dias, tomaram o que resta das 4 regiões que Putin já reivindica, que colocou na Constituição, sem ter direito para isso. Ele, com isso, fez um crime, colocando na Constituição russa território que não é da Rússia. Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Aí que o The Economist diz que ele vai até 2030 se ele continuasse avançando minimamente, mas agora está recuando mais do que 50 metros por dia. Ele está recuando bastante. Tem dias que ele recua 5, 10 quilômetros. Desde maio deste ano, quando foi lançada uma ofensiva da linha de frente em larga escala, que é feita pela Rússia, a Rússia capturou apenas 0,4% do território, de acordo com os cálculos do The Economist. E não atingiu nenhum objetivo sério, mas já o que ele capturou, esse 0,4%, a Ucrânia já recapturou isso e muito mais, já empurrou os mais para trás. E essa revista ainda The Economist disse que a Rússia está pagando um preço alto por ganhos mínimos no campo de batalha e perdas máximas. Mas a capacidade da Rússia de lutar no ritmo atual, ele, segundo a revista, está chegando ao fim. Se Putin continuar insistindo, diz a revista, correrá outro risco. Após 3 anos de ofensivas frustradas, um colapso repentino pode se tornar mais provável na economia da guerra russa do que nas linhas defensivas da Ucrânia. Então, a Rússia está em perigo. A economia da Rússia está em perigo e, com isso, toda a nação russa, povo, empresas, milionários, bilhardários, seja lá o que for, estão em perigo porque vão perder muito, vão perder tudo e vão ter que reiniciar tudo do zero, graças à sanha criminosa, assassina, de invadir a Ucrânia criminosamente como um Estado terrorista, sem ter direito a isso. A Ucrânia não pertence aos russos. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like. Aqui vocês viram a verdade. Peço também que compartilhem, divulguem, recomendem o vídeo. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade. Muito obrigado.